Integração entre força e potência de membros inferiores e o tempo de reação visual no voleibol de alto rendimento, implicações para desempenho, prevenção de lesões e treinamento direitos autorais. É possível vislumbrar um campo de aplicação extremamente promissor para palestras, cursos e programas de treinamento voltados a clubes, escolas, universidades, academias e equipes profissionais. A relação entre força e potência de membros inferiores e o tempo de reação visual no voleibol reúne, em um mesmo tema, neurociência, biomecânica, treinamento físico, psicologia do esporte e pedagogia do movimento. Palestras estruturadas sobre essa temática podem demonstrar, com linguagem acessível e base científica sólida, como ajustes específicos na preparação física, por exemplo, na combinação de treinos pliométricos, de força máxima e de exercícios perceptivo-cognitivos, podem reduzir centésimos de segundo na resposta ao ataque adversário, aumentar a altura de salto no bloqueio, antecipar a leitura do saque e, ao mesmo tempo, diminuir o risco de lesões. Para gestores que contratam formações e treinamentos, esse tipo de conteúdo oferece argumentos de alto impacto comercial, melhora mensurável de desempenho, indicadores objetivos, testes de salto, testes de tempo de reação, métricas de agilidade, protocolos replicáveis, integração com tecnologia, plataformas de salto, óculos estroboscópicos, softwares de análise e possibilidade de certificação para treinadores. Além disso, abre linhas de pesquisa aplicadas, como a comparação entre diferentes modelos de treino de força, a integração de estímulos visuais complexos em exercícios de quadra e o monitoramento longitudinal de tempo de reação por posição de jogo, que podem ser transformadas em programas de capacitação continuada, produtos educacionais e consultorias para equipes em busca de vantagem competitiva sustentável. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Resumo. O voleibol moderno caracteriza-se por elevada velocidade de jogo, exigindo dos atletas respostas motoras em poucos centésimos de segundo a estímulos predominantemente visuais, como trajetória de saque, direção do ataque e desvios de bloqueio. Nesse contexto, a força e a potência dos membros inferiores, entendidas respectivamente como capacidade de produzir força máxima e de gerar força em alta velocidade, relacionam-se diretamente tanto com o tempo de reação visual quanto com o tempo de execução dos gestos técnicos. Evidências apontam que jogadores de voleibol apresentam tempos de reação mais rápidos do que não esportistas em tarefas de atenção visual voluntária, sugerindo adaptações neurais específicas ao ambiente esportivo de alta demanda perceptiva. Carreiro, Ferreira, Machado Pinheiro, 2009. Estudos recentes mostram que, em atletas de voleibol, a força e a potência de membros inferiores associam-se ao desempenho em saltos verticais, à agilidade e ao equilíbrio dinâmico, influenciando inclusive o risco de lesões. Wang et al., 2025. Pesquisas com treino estroboscópico, isto é, treinamento com óculos que alternam períodos de visão e de escurecimento para dificultar a percepção visual, indicam que intervenções focadas em habilidades visomotoras, visomotor significa a integração entre visão e movimento, podem melhorar a velocidade de reação em tarefas específicas de agilidade em jovens jogadores de voleibol. Zuirco et al., 2024. Diante desse panorama, o presente artigo discute, de forma crítica e interdisciplinar, a relação entre força e potência de membros inferiores e o aprimoramento do tempo de reação visual no voleibol, articulando evidências da literatura nacional e internacional, fundamentos neurofisiológicos e implicações práticas para o treinamento, a prevenção de lesões e a formação de treinadores. Palavras-chave: voleibol, tempo de reação visual, força muscular, potência de membros inferiores, desempenho esportivo. 3. Introdução. O voleibol consolidou-se, nas últimas décadas, como uma das modalidades coletivas mais dinâmicas e complexas, combinando ações de alta intensidade, curta duração e forte componente técnico-tático. A velocidade média dos rallies, o encurtamento dos intervalos entre ações e a especialização das funções em quadra exigem que os atletas percebam, processem e respondam rapidamente a grande quantidade de informações visuais relevantes, como posição de bloqueadores, movimentação do levantador, trajetória da bola e deslocamentos defensivos adversários. A capacidade de reagir visualmente em tempo reduzido, isto é, o tempo entre a apresentação de um estímulo visual e o início da resposta motora, torna-se determinante para o sucesso em ações como o bloqueio, a defesa de ataques potentes e a recepção de saques diretos. Paralelamente, a literatura em treinamento esportivo tem demonstrado de forma consistente que a força e a potência de membros inferiores são variáveis centrais para o desempenho no voleibol, sobretudo por sua associação com a altura de salto, a capacidade de aceleração e desaceleração e a agilidade específica de quadra.
Estudos recentes com atletas de elite indicam que o equilíbrio dinâmico, a força isocinética de quadril, joelho e tornozelo e a potência de salto, avaliada por meio de testes de squat jump e counter movement jump, sendo o counter movement jump o salto vertical com contramovimento, isto é, precedido por uma rápida flexão dos joelhos, se correlacionam com marcadores de agilidade e com a incidência de lesões em jogadores de voleibol, Wang et al., 2025, Deng et al., 2025. Esses achados reforçam que membros inferiores fortes e potentes não apenas contribuem para ações ofensivas mais eficazes, mas também para ajustes rápidos de posição e estabilização pós-salto. A partir da perspectiva da psicologia cognitiva, o tempo de reação manual ou motora constitui uma medida clássica de desempenho em tarefas que envolvem percepção, tomada de decisão e resposta motora. Em estudo brasileiro que comparou jogadores universitários de voleibol com não praticantes em tarefas de orientação voluntária e automática da atenção visual, observou-se que os atletas apresentaram menor tempo de reação nas condições que exigiam orientação voluntária, isto é, quando precisavam dirigir conscientemente a atenção a uma região do campo visual. Carreiro, Ferreira, Machado Pinheiro, 2009. Em outra pesquisa com jogadores profissionais, foram descritos tempos médios da ordem de 0,54 a 0,57 segundo em situações de bloqueio e defesa, evidenciando a relevância desse indicador para o entendimento do comportamento motor em situações de jogo. Souza, Oliveira, 2006. O problema que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte maneira: de que modo a força e a potência de membros inferiores influenciam, direta ou indiretamente, o tempo de reação visual em jogadores de voleibol, e quais são as implicações dessa relação para o treinamento, o desempenho competitivo e a prevenção de lesões. O objetivo geral é analisar criticamente essa relação, articulando evidências empíricas, conceitos da neurofisiologia do movimento e fundamentos do treinamento esportivo, e propor implicações práticas para programas de preparação física e técnico-tática no voleibol. Como objetivos específicos, busca-se discutir os mecanismos neurofisiológicos que conectam capacidades neuromusculares e velocidade de reação, sintetizar resultados de estudos nacionais e internacionais que avaliam tempo de reação, força e potência em voleibolistas, e propor diretrizes para modelos de treinamento integrados que visem simultaneamente ao ganho de força, potência e à melhoria do tempo de reação visual. A justificativa deste estudo reside na necessidade de superar visões fragmentadas de treinamento, nas quais a preparação física é conduzida de forma dissociada das exigências perceptivo-cognitivas do jogo. Em um cenário no qual margens mínimas de vantagem podem decidir partidas e campeonatos, compreender como o desenvolvimento de força e potência dos membros inferiores pode potencializar a rapidez e a precisão das respostas a estímulos visuais representa diferencial competitivo relevante. Do ponto de vista acadêmico, o tema favorece o diálogo entre educação física, fisioterapia, neurociência, psicologia do esporte e ciências da computação, na medida em que sistemas de medição, sensores e softwares de análise são incorporados ao processo de avaliação e treino, atendendo a demandas de formação interdisciplinar contemporânea. Além disso, a relevância social e profissional é evidente. Treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas e psicólogos do esporte têm demandado cada vez mais subsídios para desenhar programas que integrem componentes físicos e cognitivos, reduzindo a dualidade entre treino de força e treino de leitura de jogo. Sob essa perspectiva, a análise aqui desenvolvida pode orientar a concepção de conteúdos para cursos, palestras e programas de formação continuada, instrumentalizando profissionais para atuar de forma mais crítica, criativa e baseada em evidências. 4. Desenvolvimento. 4,1 Fundamentos teóricos: força, potência e tempo de reação visual no voleibol. Do ponto de vista biomecânico, a força muscular pode ser definida como a capacidade de um músculo ou grupo muscular produzir tensão contra uma resistência, enquanto a potência corresponde ao produto entre força e velocidade de contração, representando a capacidade de gerar trabalho em curto intervalo de tempo. Nos membros inferiores, essas capacidades manifestam-se de modo privilegiado em ações como acelerações curtas, mudanças de direção, saltos verticais e aterrissagens controladas, que são frequentes no voleibol. Pesquisas com atletas de alto rendimento indicam que a altura de salto e a potência derivada de testes de salto vertical relacionam-se com a eficácia de ações ofensivas e com a eficiência de bloqueio, constituindo indicadores sensíveis de desempenho. Deng et al., 2025. No voleibol, o tempo de reação visual envolve ao menos 3 etapas interdependentes: detecção do estímulo visual, por exemplo, o início da ação de ataque adversário, processamento e decisão, escolha da resposta, como deslocar-se para a linha ou para a diagonal, e iniciação da resposta motora, primeiro passo, flexão dos joelhos, início do salto.
Em termos práticos, o tempo de reação, frequentemente medido em testes, integra a soma do tempo de processamento central e do tempo de início do movimento. Isso significa que intervenções que otimizam tanto processos perceptivo-cognitivos quanto capacidades neuromusculares podem reduzir o intervalo total entre estímulo e resposta. Estudos brasileiros em psicologia experimental aplicada ao esporte descrevem que a prática sistemática de modalidades como o voleibol se associa a melhor desempenho em tarefas de orientação voluntária da atenção, sugerindo que atletas aprendem, ao longo do tempo, a selecionar mais eficientemente informações relevantes no campo visual. Carreiro, Ferreira, Machado Pinheiro, 2009. Nesses experimentos, a apresentação de pistas visuais válidas, setas indicando a provável direção do estímulo-alvo, reduziu o tempo de reação em comparação a pistas inválidas ou neutras, e os jogadores de voleibol foram mais rápidos do que não esportistas em condições que exigiam esse controle voluntário da atenção. Em complemento, pesquisas com tempo de reação simples em situações que simulam defesa e bloqueio, realizadas em quadra, mostram que jogadores profissionais apresentam diferenças entre funções. Levantadores e opostos tendem a apresentar menores tempos de reação em determinadas situações, possivelmente em função das demandas específicas de suas funções. Souza, Oliveira, 2006. Do ponto de vista neurofisiológico, o treinamento de força e potência atua sobre múltiplos níveis do sistema neuromuscular. Aumentos de força resultam de adaptações neurais, maior recrutamento e sincronização de unidades motoras, redução de inibição neural, melhora da coordenação intermuscular, e morfológicas, hipertrofia, mudanças em tipos de fibra muscular, ao passo que o desenvolvimento de potência enfatiza a capacidade de produzir força elevada em tempo reduzido. Alguns autores destacam que exercícios de alta velocidade de contração podem favorecer o recrutamento preferencial de fibras do tipo 2, fibras rápidas, o que se relaciona diretamente com ações explosivas de jogo. Essas adaptações, embora não atuem diretamente no tempo de processamento central de estímulos visuais, reduzem o tempo de execução da resposta, diminuindo o componente motor do tempo de reação total. Por outro lado, treinamentos específicos que integram estímulos visuais complexos e ações motoras rápidas, como o uso de óculos estroboscópicos, parecem produzir adaptações simultâneas em componentes perceptivo-cognitivos e motores. No treino estroboscópico, os óculos alternam estados transparentes e opacos, criando uma visão intermitente que exige do atleta maior capacidade de antecipar trajetórias e de manter o foco atencional mesmo com informação visual reduzida. Em estudo com jovens jogadores de voleibol, um programa de 6 semanas de treino estroboscópico associado a tarefas de agilidade resultou em melhora significativa do índice de reação visuomotora, medido pela diferença entre agilidade com mudança de direção pré-planejada e agilidade reativa, com tamanho de efeito moderado a elevado. Zuirco et al., 2024. Isso sugere que modificações na forma como o sistema visual e o sistema motor interagem podem reduzir o tempo de reação em contextos de jogo. Ao articular essas perspectivas, pode-se propor que a força e a potência de membros inferiores, quando desenvolvidas em consonância com tarefas que exigem leitura de jogo e tomada de decisão sob pressão temporal, favorecem tanto a capacidade do atleta de deslocar-se rapidamente quanto sua habilidade de iniciar o movimento no instante mais oportuno, reduzindo a defasagem entre percepção e ação. 4,2 Evidências empíricas, membros inferiores, desempenho perceptivo motor e voleibol. Na literatura recente específica do voleibol, estudos com desenho experimental e quase experimental têm buscado quantificar a relação entre variáveis de força, potência, equilíbrio e agilidade. Em investigação com jogadores masculinos de nível de elite, Wang e colaboradores observaram que a assimetria entre membros inferiores no alcance anterior do teste Y de equilíbrio, Y-balance test, se associou significativamente à ocorrência de lesões não traumáticas de membros inferiores, com coeficiente de correlação em torno de 0,60, Wang et al., 2025. Além disso, o desempenho no teste Y correlacionou-se com medidas de força isocinética de quadril, joelho e tornozelo, bem como com resultados em testes de salto vertical e de agilidade específica de voleibol, indicando que atletas com melhor equilíbrio dinâmico tendem a apresentar também melhor força, potência e agilidade. Esses resultados recebem suporte de estudos que analisam programas de treinamento de força e potência em jogadoras universitárias de voleibol, nos quais intervenções de 8 semanas de treinamento complexo contrastado, Complex Contrast Training, isto é, modelo de treinamento que alterna séries de exercícios de força pesada com exercícios explosivos de baixa carga na mesma sessão, produziram ganhos significativos em salto vertical, salto horizontal e força máxima de membros inferiores. Deng et al. 2025.
A expressão Complex Contrast Training é traduzida como treinamento complexo contrastado, um tipo de metodologia em que se combina na mesma sessão um exercício de força de alta carga, por exemplo, agachamento pesado, com um exercício explosivo biomecanicamente similar, por exemplo, salto vertical, explorando um fenômeno conhecido como potenciação pós-ativação, que significa aumento temporário da capacidade de produção de força após um estímulo forte prévio. Os autores destacam que, em termos práticos, essa estratégia permite melhorar tanto a força máxima quanto a capacidade de aplicar força rapidamente, favorecendo ações cruciais no voleibol, como o ataque e o bloqueio. Em paralelo, uma revisão de estudos sobre tempo de reação em atletas de voleibol indica que instrumentos como medidores eletrônicos de reação simples ou de escolha, associados a tarefas que simulam defesa e bloqueio, têm sido empregados para caracterizar o perfil perceptivo motor de jogadores de diferentes posições e níveis de experiência. Essa literatura aponta que tempos de reação médios frontais a estímulos visuais variam, em geral, entre 0,20 e 0,60 segundo, dependendo do tipo de tarefa, do número de alternativas de resposta e da familiaridade do atleta com o contexto de teste. Em termos aplicados, treinadores podem utilizar essas medidas como indicadores de progresso em programas que combinam treino físico e cognitivo, acompanhando, por exemplo, a redução do tempo de reação após ciclos de treinamento específicos. No campo da psicologia do esporte, estudos nacionais têm destacado que o voleibol, por demandar constante análise do ambiente e antecipação de ações adversárias, favorece o desenvolvimento de habilidades atencionais, em especial a orientação voluntária da atenção e a capacidade de alternar foco entre múltiplos estímulos relevantes. Carreiro, Ferreira, Machado Pinheiro, 2009. Essa adaptação cognitiva, quando combinada a membros inferiores preparados para responder rapidamente, cria um cenário no qual a eficiência do desempenho depende não apenas de ver mais rápido, mas de decidir e mover-se mais rápido. Evidências internacionais com treino estroboscópico em esportes coletivos apontam que intervenções de 6 semanas, com 3 sessões semanais, são suficientes para promover reduções significativas em índices que combinam agilidade e velocidade de reação visuomotora. Zuirco et al., 2024. Nesses protocolos, os atletas executam tarefas de agilidade reativa, isto é, mudanças rápidas de direção em resposta a estímulos imprevisíveis, enquanto utilizam óculos que interrompem a visão em ciclos de milissegundos, obrigando o sistema nervoso a antecipar trajetórias de objetos e a processar de forma mais eficiente as janelas de visão disponíveis. O fato de esses programas produzirem melhora do índice de reação visuomotora sem necessariamente alterar de forma acentuada a velocidade de corrida sugere que há ganhos específicos nos componentes perceptivo-cognitivos do tempo de reação. Ao integrar esses achados com o conhecimento consolidado em ciências do esporte, é possível supor que, em atletas de voleibol, a melhoria do tempo de reação visual resulta da convergência de 3 eixos principais: desenvolvimento de força e potência de membros inferiores, que reduz o tempo de execução das respostas motoras, treinamento de habilidades perceptivo-cognitivas, que diminui o tempo de processamento e decisão, e aprimoramento do equilíbrio dinâmico e da coordenação, que amplia a estabilidade e a eficiência mecânica durante deslocamentos e saltos. Essa convergência pode ser operacionalizada por meio de programas de treinamento integrados, discutidos a seguir. 4,3 Implicações para o treinamento integrado em voleibol. Do ponto de vista prático, a literatura analisada sugere que programas de treinamento que visam simultaneamente ao aumento de força e potência de membros inferiores e a melhora do tempo de reação visual devem ir além da mera justaposição de sessões de musculação e treinos técnicos. Trata-se de organizar, de forma planejada, sequências de exercícios que combinem exigência neuromuscular específica com tarefas de tomada de decisão rápida e resposta a estímulos visuais complexos. No campo do treinamento de força e potência, modelos que incluem exercícios multiarticulares de membros inferiores, agachamentos, levantamentos terra, variações de levantamento olímpico e saltos verticais com ou sem carga adicional, são considerados fundamentais para o desenvolvimento de potência aplicável ao jogo. Estratégias de treinamento complexo, como o treinamento complexo contrastado já mencionado, permitem que o atleta vivencie, em uma mesma sessão, esforços de alta carga, que favorecem o aumento da força máxima, e esforços explosivos de baixa carga, que enfatizam a velocidade de produção de força. Em atletas de voleibol, esse tipo de abordagem tem sido associado a melhorias significativas em testes de salto, sem prejuízo da força máxima. Deng et al., 2025, o que é desejável em temporadas competitivas longas. Entretanto, para que esses ganhos neuromusculares se traduzam em diminuição do tempo de reação em situações de jogo, é fundamental incorporar estímulos que aproximem o contexto de treino das demandas perceptivo-cognitivas da modalidade.
Isso inclui, por exemplo, o uso de exercícios de salto e deslocamento em que o momento de início do movimento seja determinado por sinais visuais imprevisíveis, como o lançamento de uma bola, sinais luminosos aleatórios ou movimentos de um companheiro que simula o gesto de ataque. Também pode envolver tarefas de agilidade reativa em que o atleta responda a estímulos visuais diversos, cor de coletes, sinais manuais do treinador, telas com indicações aleatórias, mantendo a integridade dos padrões de movimento específicos do voleibol. Treinos com tecnologia estroboscópica, ainda pouco difundidos em muitos contextos brasileiros, representam ferramenta promissora. Óculos estroboscópicos, como já descrito, criam um ambiente de visão intermitente que obriga o atleta a utilizar de forma mais eficiente a informação espaçotemporal disponível. Estudos indicam que esse tipo de treino melhora índices de reação visuomotora em jovens voleibolistas, sem prejuízo da agilidade com mudança de direção pré-planejada, Zuirco et al., 2024. Sua incorporação a rotinas que já incluem exercícios de força e potência de membros inferiores pode potencializar os efeitos sobre o tempo de reação, na medida em que desafia simultaneamente a capacidade neuromuscular e a capacidade de processar rapidamente estímulos visuais relevantes. Outra frente importante é a individualização do treinamento de acordo com posição em quadra e perfil de tempo de reação. Levantadores, por exemplo, precisam combinar leitura rápida do bloqueio adversário com deslocamentos curtos e ajustes finos de posição, enquanto líberos e defensores de fundo de quadra dependem de extrema rapidez de reação a ataques potentes, muitas vezes com trajetórias imprevisíveis após desvios no bloqueio. Bloqueadores centrais, por sua vez, necessitam de capacidade de saltar repetidamente em sequência, com mínima perda de altura e tempo de deslocamento lateral reduzido. Avaliar periodicamente o tempo de reação em tarefas específicas por função pode orientar ajustes finos na distribuição de volume e intensidade de treinos de força, potência e estímulos perceptivo-cognitivos para cada posição. No campo da prevenção de lesões, a relação entre força, potência, equilíbrio dinâmico e tempo de reação assume importância adicional. A assimetria de membros inferiores no teste Y de equilíbrio, associada a maior incidência de lesões não traumáticas, Wang et al., 2025, sugere que atletas com déficits de força ou controle neuromuscular em um dos membros podem apresentar maior vulnerabilidade, especialmente em aterrissagens assimétricas e deslocamentos em alta velocidade. Se, além disso, o tempo de reação visual estiver aumentado, esses atletas terão menos tempo para organizar respostas de proteção, elevando ainda mais o risco de entorses, lesões musculares e sobrecargas articulares. Programas que integram treino de força unilateral, exercícios de equilíbrio dinâmico e tarefas reativas com estímulos visuais podem, portanto, contribuir não apenas para o desempenho, mas para a segurança a longo prazo. Por fim, sob uma perspectiva pedagógica e de formação de treinadores, a temática analisada demanda atualização constante de conhecimentos. A incorporação de conceitos como potenciação pós-ativação, treino estroboscópico, treinamento complexo contrastado e avaliação computadorizada de tempo de reação visual exige que profissionais de educação física, fisioterapia e áreas afins estejam familiarizados com avanços metodológicos e tecnológicos. Palestras e formações que demonstrem, por meio de exemplos práticos, como organizar microciclos que integrem exercícios de força de membros inferiores, tarefas de agilidade reativa e exercícios com manipulação de estímulos visuais tendem a despertar elevado interesse de instituições esportivas e educacionais, justamente por traduzirem evidências científicas em estratégias de treinamento com impacto direto na quadra. 5. Conclusão. A análise desenvolvida neste artigo permite afirmar que a relação entre força e potência de membros inferiores e o tempo de reação visual no voleibol é complexa, multidimensional e atravessada por componentes neuromusculares, perceptivo-cognitivos e biomecânicos. Evidências nacionais e internacionais convergem no sentido de que jogadores de voleibol apresentam tempos de reação visual menores do que não praticantes de esporte em tarefas que exigem orientação voluntária da atenção, indicando adaptações funcionais específicas às demandas da modalidade. Paralelamente, estudos recentes em ciência do esporte mostram que a força e a potência de membros inferiores associam-se a indicadores de desempenho como altura de salto, agilidade específica e equilíbrio dinâmico, além de se relacionarem com o risco de lesões de membros inferiores. Do ponto de vista conceitual, pode-se considerar que o tempo de reação visual, entendido como o intervalo entre o aparecimento do estímulo visual e o início da resposta motora, integra componentes de detecção, decisão e execução. O desenvolvimento de força e potência de membros inferiores incide de maneira mais direta sobre o componente de execução, reduzindo o tempo necessário para gerar e aplicar força suficiente para deslocamentos, saltos e ajustes de posição.
Quando esse desenvolvimento é combinado a treinamentos que desafiam o sistema perceptivo e cognitivo, como tarefas de agilidade reativa com estímulos visuais imprevisíveis e treino estroboscópico, há potencial para a redução simultânea dos componentes de decisão e de execução, otimizando o tempo de reação total. Como implicações práticas, recomenda-se que programas de preparação física em voleibol integrem de forma planejada exercícios de força máxima e potência para membros inferiores, com ênfase em movimentos multiarticulares, exercícios de equilíbrio dinâmico e força unilateral, para correção de assimetrias, tarefas de agilidade reativa que utilizem sinais visuais variados e imprevisíveis, e, quando possível, recursos tecnológicos como óculos estroboscópicos e medidores eletrônicos de tempo de reação. A avaliação periódica do tempo de reação visual, em tarefas específicas para cada função em quadra, pode servir como indicador complementar de desempenho e de risco de lesão, orientando ajustes no treinamento. Do ponto de vista científico, são recomendadas futuras pesquisas que investiguem, com desenhos experimentais controlados, o efeito de diferentes combinações de treino de força, potência e estímulos visuais sobre o tempo de reação em jogadores de diferentes categorias e níveis de rendimento, comparem intervenções com e sem uso de tecnologias estroboscópicas, e explorem, com suporte de medidas neurofisiológicas, os mecanismos pelos quais a melhoria da capacidade neuromuscular de membros inferiores se traduz em respostas visuomotoras mais rápidas e precisas. Tais estudos podem aprofundar a compreensão dessa relação e subsidiar o desenvolvimento de protocolos de treinamento cada vez mais eficazes e seguros. Por fim, do ponto de vista da aplicação profissional em contextos de palestras, cursos e consultorias, o tema oferece amplo potencial para a construção de propostas formativas que articulem teoria e prática, demonstrem resultados mensuráveis e respondam a demandas concretas de clubes, escolas, universidades e equipes profissionais. Ao mostrar, de forma acessível e cientificamente embasada, como reduzir centésimos de segundo no tempo de reação visual por meio de intervenções integradas de força, potência e treino perceptivo cognitivo, profissionais da área podem aumentar o interesse e o valor percebido de seus serviços, contribuindo para um voleibol mais eficiente, atrativo e seguro. 6 referências bibliográficas. 1. Wang, J. Kim, Z. Zhang, Q. Wang, J. Lower Limb Dynamic Balance, Strength, Explosive Power, Agility, and Injuries in Volleyball Players. Journal of Orthopedic Surgery and Research, Londres, V. 20, N. 211, 2025. Disponível em acesso em 19 de dezembro. 2025. 2. Deng, B. et al. Effects of Unilateral and Bilateral Complex Contrast Training on Lower Limb Strength and Jump Performance in Collegiate Female Volleyball Players. Plus One, São Francisco, V. 20, número 6, E03272337, 2025. Disponível em acesso em 19 de dezembro. 2025. 3. Zuirco, M. et al. Effects of 6-Week Stroboscopic Training Program on Visuomotor Reaction Speed in Goal-Directed Movements in Young Volleyball Players, a Study Focusing on Agility Performance. BMC Sport Science, Medicine and Rehabilitation, Londres, V. 16, N. 59, 2024. Disponível em acesso em 19 de dezembro. 2025. 4. Carreiro, L. R. R. Ferreira, I. R. Machado Pinheiro, W. Comparação de desempenho de jogadores de voleibol e não esportistas em tarefas de orientação automática e voluntária da atenção visual, um estudo exploratório. Psicologia, Teoria e Prática, São Paulo, V. 11, número 2, p. 31 a 45, 2009. Disponível em acesso em 19 de dezembro. 2025. 5. Souza, A. P. S. Oliveira, C. A. Oliveira, M. A. Medidas de tempo de reação simples em jogadores profissionais de voleibol. Revista digital ifdeportes.com, Buenos Aires, ano 10, N. 93, 2006. Disponível em acesso em 19 de dezembro. 2025. 6. Barcelos, J. L. et al. Tempo de reação motora no voleibol. ResearchGate, 2019. Disponível em acesso em 19 de dezembro. 2025. 7. Antunes, H. K. M. et al. Exercício Físico e Função Cognitiva, uma revisão. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, São Paulo, V. 12, número 2, p. 108 a 114, 2006. 8. Fontane, G. et al. Attention in Athletics, Differences Based on Sport Type and Level of Experience.
International Journal of Sports Medicine, Stuttgart, v. 27, número 8, p. 650 a 656, 2006. 9. Schmidt, R. A. Heisberg, C. A. Aprendizagem e desempenho motor, uma abordagem da performance humana. 2. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2001. 10. Magil, R. A. Aprendizagem motora e controle, conceitos e aplicações. 5. Ed. São Paulo, Edgar de Blucher, 2000. 11. Schmidt, R. A. Lee, T. D. Motor Control and Learning, a Behavioral Emphasis. 5. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2011. 12. Abernethy, B. Anticipation in Sport, a Review. Physical Education Review, Londres, v. 13, número 2, p. 109 a 118, 1990. 13. Bompa, T. O. Busicelli, C. Periodização do treinamento de força. São Paulo, Forte, 2015. 14. Zatsiorsky, V. M. Kramer, W. J. Science and Practice of Strength Training. 2. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2006. 15. Raff, G. G. Ninfius, S. Training Principles for Power, Strength and Conditioning Journal, Colorado Springs, v. 34, número 6, p. 2 a 12, 2012. 16. Shepard, J. M. Young, W. B. Agility Literature Review, Classifications, Training and Testing. Journal of Sport Sciences, Londres, v. 24, número 9, p. 919 a 932, 2006. 17. Marques, M. C. Tilar, R. Vescov, J. D. Gonçalves, B. M. Relationship between Vertical Jump and Lower Limb Strength in Elite Male Volleyball Players. Journal of Strength and Conditioning Research, Filadélfia, v. 22, número 4, p. 1199 a 1204, 2008. 18. Gabet, T. Geyer, H. Physical Demands of Professional Volleyball. Journal of Strength and Conditioning Research, Filadélfia, v. 21, número 4, p. 135 a 141, 2007. 19. Paterno, M. V. et al. Neuromuscular Training Improve Single Limb Stability in Young Athletes. Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, Alexandria, v. 40, número 9, p. 605 a 615, 2010. 20. Miller, M. G. et al. The Effect of a 6-Week Plyometric Training Program on Agility. Journal of Sport Science and Medicine, Bursa, v. 5, número 3, p. 459 a 465, 2006. 21. Weineck, J. Treinamento Ideal, São Paulo, Manoli, 2000. 22. Barbante, V. J. Rocha, C. M. Uma análise dos fatores que influenciam o ataque no voleibol masculino de alto nível. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 18, número 4, p. 303 a 314, 2004. 23. Silva, A. S. R. et al. Características antropométricas e capacidades físicas de jogadores de voleibol masculino de alto nível. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, v. 5, número 2, p. 22 a 31, 2003. 24. Cordeiro, L. F. Fundamentos do Voleibol. 3. Ed. Rio de Janeiro, Sprint, 2001. 25. ENNS, J. T. Richards, J. B. Visual Attention in Sports. In. Singer, R. Hausenblas, H. Janel, P. Org. Handbook of Research on Sport Psychology. Nova York, Wiley, 2001. p. 476 a 501. 26. FIVB, Official Volleyball Rules 2021 a 2024. Lausanne, Fédération Internationale de Volleyball, 2021. Disponível em acesso em 19 de dezembro 2025. 27. Knudsen, E. I. Fundamental Components of Attention. Annual Review of Neuroscience, Palo Alto, v. 30, p. 57 a 78, 2007. 28. Galrizewski, L. Carreiro, L. R. R. Atenção visual e tempo de reação, implicações para o desempenho esportivo.
Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, v. 16, número 1, p. 81 a 93, 2002. 29. Roman, M. Savoia, M. G. Ansiedade e Desempenho Esportivo, uma revisão. Psicologia, Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 16, número 2, p. 257 a 268, 2003. 30. Antônio, J. Oliveira, R. Martins, J. Relação entre agilidade e potência de membros inferiores em atletas de voleibol juvenil. Motricidade, Vila Real, v. 7, número 3, p. 43 a 52, 2011. 31. Ministério da Saúde, Brasil. Diretrizes para a prática de atividade física relacionada à saúde. Brasília, 2021. Disponível em acesso em 19 de dezembro 2025. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.